Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera seviana. Estamos iniciando o nosso 5º episódio da 2ª temporada do nosso Sevcast. E hoje nós temos o privilégio de receber dois grandes mestres, professor Chicão Soares, mais uma vez presente com a gente, e o professor Henrique Gomes de Matemática. O alô inicial do meu amigo Chicão. Tudo bem, Chicão? Fala, galera. Como é que tá? Beleza? Vamos para mais algumas dicas para esse Enem, para que não fique nada em dúvida e vocês possam detonar as questões de biologia. Beleza. Seu alô inicial, professor Henrique Gomes. Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês nesse... Meu nome? Sevcast. Sevcast, show de bola. Pra gente também detonar as questões de matemática, né? Beleza. E você sabe, galera, que o nosso Sevcast está disponível pelo YouTube, pelo Spotify e também pelo Deezer. Tem que respeitar. Tem que ver, olha, Chicão. Deezer. Rapaz. Tu sabe o que é já? Sei lá que diabo é isso, mas Aquele negócio que abastece o carro, né? eu não sei o que é Deezer, não, mano. Aquele negócio que abastece o carro, né? Eu não sei o que é, não. Diesel, Mas vai estar lá, Deezer, Spotify e no YouTube, você acessa o nosso Sevcast. Estamos agora iniciando o nosso episódio 2ª temporada. 5º episódio, 2ª temporada. Vou começar aqui o bate-papo iniciando com o meu amigo Chicão Soares, o vulgo Bitrem, um dos melhores churrasqueiros aqui do estado do Piauí. Em breve vai estar inaugurando ali Sítio Neto Ceará. Rapaz, já tô com a roupa de ir. E aí, Chicão, em episódios anteriores a gente conversou um pouco sobre biotecnologia, não foi? Sim. Conversamos também um pouco sobre ecologia, você falou da questão de impactos ambientais, Fragmentação de habitats e tal. Beleza. Vamos agora para outra vertente. Que dica você daria fora esses dois comentários feitos no 4º episódio? Qual seria um tema que você considera importante o aluno rever nessa reta final? Neto, existe uma falácia, uma fake news que circula entre muitos alunos de que o Enem não cobra botânica, não cobra zoologia, e isso está completamente equivocado. A grande diferença do Enem para os outros vestibulares é que nós não encontramos questões puramente de botânica e de zoologia. Você sempre tem as questões desses assuntos relacionados à evolução, relacionados à adaptação ao ambiente ou até mesmo relacionado com a própria ecologia. Então, uma dica é a galera lembrar aquelas características adaptativas, por exemplo, das briófitas. Porque briófita é considerado um grupo de transição, né, entre as algas e os vegetais mais complexos. Então, por que uma briófita é tão pequena? Uma briófita grande, enorme, tem 11 centímetros. Porque falta tecidos condutores de seiva, de tecidos específicos de condução de seiva, como o xilema e o floema. Ele não tem xilema e floema? Não tem. Ele tem um sistema muito mais simples, são algumas célulazinhas organizadas para fazer aquilo ali, mas é uma coisa muito... um esboço apenas. Um conduz a seiva bruta e o outro é elaborado. Elaborado, exatamente. Um é para subir, né? O xilema sobe. Exatamente. E floema desce. Xilema sobe. Muito bem. Sobe com Mas X. só tem ninja aqui, meu amigo. Então, é um grupo de indivíduos que tem que viver em ambiente sombreado e úmido. Por que úmido? Porque o gameta masculino é flagelado. Ele nada. Então, isso não é uma adaptação isso não é uma característica muito legal para dominar o ambiente terrestre. Tem um gameta que vai nadar no ambiente para chegar até o gameta feminino. Então, isso é ruim. Então, por exemplo, quando você divide os 4 grupos vegetais, né, em briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, você pode separar vegetais inferiores, por conta do porte, que não é tão avantajado assim, e por conta da complexidade, que é briófita e pteridófita, são mais simples. E gimnosperma e angiosperma são indivíduos maiores, né, maior porte, maior complexidade. E uma das grandes vantagens, por exemplo, do surgimento do grão de pólen foi exatamente a independência da água para a fecundação. O gameta deixou de ser carregado pela água, nadando, aliás, né, carregado não, ele sendo conduzido pela água, e passou a ser conduzido dentro do grão de pólen, né, do gametófito masculino. Então, isso abriu as portas
para o domínio do ambiente terrestre de maneira muito mais eficaz. Entre os animais, vale muito a pena lembrar as características de cada grupo. Por que porífero é chamado de porífero? Porque tem o corpo formado por poros. Por que artrópode é chamado assim? Porque tem patas articuladas, artrópodos. Então, ter essa atenção com relação a essas características. Por que artrópode, voltando para artrópode, né? É um grupo tão diversificado, é um grupo que está em todos os ambientes, porque tem um deslocamento rápido, é um grupo resistente porque tem um esqueleto externo, né? O exoesqueleto feito de quitina, às vezes reforçado com carbonato de cálcio, como no caso dos crustáceos. Então, ver essas adaptações. Quem foi que dominou entre os cordados o ambiente terrestre? Os répteis. Porque a fecundação passou a ser interna, a pele grossa, altamente queratinizada, evitando perda de água, né? Desidratando pela pele, não tinha. As excretas passaram a ser de ácido úrico, que economiza água. Respiração exclusivamente pulmonar, anfíbio respira pela pele. A respiração é cutânea, principalmente. O pulmão do anfíbio é atrofiado. Então, essas adaptações para que os indivíduos conseguissem fazer coisas marcantes. Sobreviver naquele ambiente, por exemplo, conseguir dominar aquele ambiente. E pode ser que caia, a gente não tem tantas questões assim, como é que o indivíduo resistiria a um impacto, a uma pressão. A extinção dos dinossauros, o que aconteceu? Provavelmente um meteoro que caiu. E que não acabou com tudo. Porque quando houve a restrição da produção de alimento, os primeiros a morrer são os maiores. E quanto maior a necessidade de alimento. Então, diminuindo a disponibilidade de alimento, os menores conseguiram ainda desenrolar. Então, ver essa questão de adaptação versus impacto ambiental, a adaptação, característica do indivíduo, o ambiente onde ele vive, essas relações geram e sempre geraram boas questões, com bons raciocínios. Beleza, professor Chicão aí externou, explanou de forma magnífica um tema bastante interessante, né? Passeou aí pelos vegetais, mostrou a importância, principalmente essa relação que existe aí, que a pessoa tem que raciocinar, tem que pensar de que forma esse conteúdo vai ser cobrado. Não é apenas você memorizar características, não é apenas decorar. Você tem que realmente relacionar e, com certeza, marcar o item correto. Vamos agora conversar sobre a mais bela das disciplinas, a mãe de todas elas, aquela que orienta o mundo foi feito de números, né? Tudo então, é número. Tudo é número, né? E a matemática, além de número, é letra, e além de número e letra, ela é raciocínio, né? A beleza da matemática, ela está realmente no seu DNA, no DNA matemático, a beleza da matemática. Professor Henrique Gomes, que é um grande mestre da matemática, aqui em outros episódios discorremos sobre vários temas, né? Vários temas interessantes. Eu queria que, por favor, dentro da geometria plana, especificamente dentro da geometria plana, se você tem alguma dica para dar. Se o aluno estuda o quê? Semelhança de triângulo, estuda o quê? Áreas, estuda o quê? Triângulo retângulo, polígonos regulares. O que você, na sua humilde experiência, o que você acredita que dentro da geometria plana possa ser cobrado? Bacana. Falando de geometria plana, me lembrei, né, de um comentário que a gente costuma fazer em sala, apesar de eu não ministrar geometria plana há alguns anos, mas a gente sempre comenta quando está falando de escala, né? A associação que pode ser feita com a semelhança de triângulos, a razão de semelhança. Então, a razão de semelhança nada mais é, meio que desmistificando um pouco isso, né? Esses conceitos assim, trocando a miúdos, trazendo mais para próximo da gente, nada mais é do que uma comparação, né? Então, semelhança de triângulos é uma razão, é uma comparação entre dois tamanhos. Quando é linear, né, razão elevada a 1. Professor, e se for falado de área? Aí lembrar que essa razão vai ser elevada ao quadrado, né? Professor, se for volume, a gente pode ter também associado isso aí? Pode. Aí lembrar que a razão vai ser ao cubo. Da mesma forma, trazer para a escala, né? A gente acredita muito nessas questões meio que relacionadas, né? Alguns conteúdos numa só questão. A questão que fala de escala e, ao mesmo tempo, de área. Então, se a escala está relacionada com a área, lembrar que a escala deve ser usada ao quadrado. Da mesma forma, se for volume, né? Usar a escala ao cubo. Então, é muito importante essa correlação, né? Acredito muito no assunto de semelhança de triângulos e área, né? Acho que são os principais assuntos dentro da geometria plana, né? Concordo com você, eu também sou professor de matemática, né? Para quem não sabe, professor Neto Será, professor de matemática.
A gente também acha importante, você foi muito feliz na colocação da razão linear, né? Quando ela trabalha com comprimento, né? Linear, a razão de semelhança é x, por exemplo, se for área, a razão ao quadrado, se for volume, esta mesma razão ao cubo. E fui mais feliz ainda quando falou da questão da associação da escala com a geometria, né? Sempre cai um mapazinho, uma coisa, um mapa, aí mostra o mapa e relaciona com o tamanho da cidade real e tal. Então, muito legal. E só lembrando, Chico, para quem não sabe, uma dica, uma curiosidade, todos nós pensamos que Fortaleza é maior do que Teresina, né? E, na verdade, é a quarta parte. A área de Fortaleza é a quarta parte da área. Tem a grande Fortaleza, aí né? é outra coisa, Outra né? coisa, né? Fortaleza tem 313 quilômetros quadrados, então é muito pequena. Teresina tem 1.300 e alguma coisa, se não me engano, 1.346 ou 1.326. Então, a gente às vezes, só uma curiosidade, a gente pensa que Fortaleza é maior e não é, né? Teresina é bem maior em área do que Fortaleza, Renato. E é quase o tamanho de São Paulo, capital. São Paulo tem 1.523 quilômetros quadrados, é quase pertinho. Antes de perder nas áreas, Teresina era maior que São Paulo. Muito bem, voltando agora para o que interessa, vamos à biologia. Bio, vida, logia, estudo. Estudo da vida. No meu tempo, Chicão, eu sou motor 5.2 turbo. No meu tempo, quando eu fiz o meu primeiro vestibular, foi em 1985. Lembrando que eu nasci em 88. Há alguns dias, era muito importante a gente saber que decorar, na verdade, aprendi a decorar, não sei como é. Aquela questão da citologia, a função de cada organela citoplasmática, né? Função da mitocôndria, do ribossomo e tal, do regastoplasma, aquela coisa toda. Acredito que no Enem hoje isso não seja tão importante. Porém, queria que você me elucidasse, tirasse essa dúvida minha, que talvez seja de outros alunos. Ainda é importante dominar esses conceitos de funções das organelas citoplasmáticas e a citologia, já pegando o gancho, tem seu grau de importância no Enem? Neto, é importante saber, sim, a função das organelas, porque é o seguinte, a gente pega pelo próprio termo, né? Organela significa órgão pequeno. Eu costumo dizer isso para a galera, né? As organelas estão para as células da mesma forma que os órgãos estão para o organismo, para o corpo. Não dá para sobrepor totalmente, mas se eu perder, por exemplo, o fígado, eu perder o pâncreas, vai ficar comprometido o funcionamento do meu organismo. Então, se uma célula perder mitocôndria, se uma célula perder algumas organelas essenciais, ela deixa de funcionar. E tem mais um detalhe. Nós temos uma diversidade celular absurda. É impressionante a quantidade de células e tipos celulares que a gente tem. E cada tipo celular desse apresenta um conjunto específico de funções que é gerado por diferenças na atividade do DNA. Todas as células têm o mesmo DNA, o que vai mudar principalmente, não somente, mas principalmente são as partes ativas desse mesmo DNA. E então elas geram informações diferentes. Para elas conseguirem cumprir aquelas informações, a quantidade, a distribuição, a proporção de organela vai ser diferente. Então, por exemplo, uma célula nervosa, uma célula muscular, vai ter uma quantidade de mitocôndrias absurdamente maior do que uma célula epitelial. Mas por quê? Aí você tem que saber que mitocôndria trabalha com a quebra da glicose, a produção do ATP. Respiração celular. E que o neurônio e a célula muscular são as duas células, os dois tipos celulares do nosso corpo que mais consomem energia. Então você vai fazer esse cruzamento de dados. Então a forma que o Enem cobra isso é exatamente essa. Até nesse aspecto celular cai essa questão de adaptação. A célula muscular, ela é adaptada à atividade física e uma das adaptações é o maior número de mitocôndrias. Uma célula, por exemplo, de uma glândula, a parte glandular do pâncreas, né, de glândula endócrina, eu digo. Isso. As células alfa e beta das ilhotas pancreáticas. A célula da tireoide, a célula da hipófise. Tem uma quantidade absurdamente grande de complexo golgiense. Porque o complexo golgiense é quem empacota a substância para mandar para algum lugar. Nesse caso, vai mandar para a corrente sanguínea. Então, células secretoras vão apresentar um complexo golgiense hipertrofiado, porque tem essa capacidade maior de secreção. Então, tem que lembrar que o complexo golgiense empacota e envia. Então, sim, é ainda importante, é ainda fundamental saber a função das organelas.
Mas a forma que isso é cobrado é diferente. É sempre numa situação, problema ou numa adaptação. Não cai assim, limpo e seco. O que é isso? Porque é só janela XYZ, faz o quê? Não, isso realmente não cai. Certo. Eu entendi muito bem o que você falou. Você tem que entender para poder você melhorar a sua capacidade de analisar alguma questão, né? Isso. Se eu sei que células secretoras têm mais complexo de urgência, de alguma forma isso já me ajuda em alguma compreensão de alguma questão. Isso. Eu costumava dizer isso antigamente, quando o Enem mudou, né? Quando o Enem veio e passou a ser a principal forma de acesso à universidade, a galera dizia, Chicão, mas mudou muito a cobrança. O que são essas competências e habilidades? O vestibular deixou de ser conteudista? Eu sempre disse isso a vida todinha. Gente, você continua precisando do conteúdo. A grande diferença é que a forma que você vai ser cobrado daquele conteúdo é diferente. Você vai precisar saber do conteúdo para aplicar ele para resolver um problema. É ter o conteúdo para desenvolver as competências, desenvolver as habilidades para resolver os problemas que vão estar na prova. Beleza. Interessante demais. Um tempo como eu disse, eu sou 5.2 turbo, né? No meu tempo a coisa era diferente, né? Mas a matemática ela também ganhou assim, uma visibilidade diferente com a prova do Enem, apesar que nos últimos anos ela vem exigindo apareceram algumas questões mais elegantes, né? Professor Henrique, rapaz, um tema muito interessante que cai na prova, o pessoal gosta muito, probabilidade, estatística, função. Vamos focar um pouco na função agora, por favor. Eu acredito que é um tema interessante, sempre cai a questão de gráfico, né? Isso. Sempre cai função primeiro grau, função do segundo grau, vem caindo agora também exponencial, vem caindo logaritmo, né? Função logarítmica, até aquela questãozinha do vidro lá. Do vidro do carro. Então é um assunto realmente muito importante, assaz importante, o assunto função. Queria que você discorresse um pouco aí sobre esse tema função, por favor. Boa. Ouvindo aqui vocês falando sobre, né, a biologia, essa parte é importante compreender, né, para poder aplicar na questão. Eu sempre digo para os alunos que vamos trocar miúdos agora, né, vamos falar numa linguagem mais próxima aqui da gente. Então, por exemplo, falando de função afim, eu sempre digo para os alunos que a característica é um crescimento linear. Sim, professor, mas aí linear, traduzindo, significa o quê? Vamos para a idade de vocês. A idade de vocês aumenta como? 1 a cada 1 ano. Ou seja, é um crescimento constante. Então, intervalo de tempo de 1 ano, a idade aumenta 1 ano. 2 anos aumenta 2, 3 anos aumenta 3. É um crescimento constante. Da mesma forma, um decrescimento. Já na função quadrática, a gente não pode quantificar esse crescimento, até porque a gente pode ter um crescimento ou na mesma função a gente pode ter um decrescimento. A gente tem que ter esse cuidado. Pulando um pouco da função afim para a função exponencial, a gente pode ter também um crescimento, só que ele é mais acelerado. Não é constante. Não é um crescimento constante igual a idade de vocês. Passado o intervalo de tempo de 1 ano, aumenta 1 ano. É um crescimento constante. Exponencial é algo mais acelerado, é algo mais rápido, né? Então, lembrar das aulas de geometria espacial, quando a gente fez aquela associação para enchimento de sólidos, né? Aquele crescimento acelerado, sem preguiça. E tem aquele crescimento já um pouco mais preguiçoso, né? E função logarítmica também, acredito mais no que diz respeito às propriedades em si do que o gráfico, né, da função logarítmica, mas nada impede de termos uma questão de gráfico também de logarítmica, né? Falar um pouquinho da função afim no que diz respeito a mostrar como que ela cresce ou decresce. É importante perceber que cresce, é importante perceber que cresce de forma linear, é importante quantificar esse crescimento ou decrescimento, né? Lembrando que a função afim nada mais é do que um PA e o crescimento é a razão, né? É uma comparação. Eu costumo dizer para o aluno, professor, qual é a fórmula? É uma comparação. Eu vou olhar o que acontece no eixo dos y, né? A variação lá, que a gente chama de delta y, sobre o que acontece no eixo do x, de que forma que está variando. Então, quando a gente diz que uma função é crescente, quem cresce é o y, né? Quando a gente diz que uma função é decrescente, quem está diminuindo, decrescendo, é o y. Esqueça o x. O x sempre cresce, né? Então, analisar já na leitura da questão, o que é dito sobre o crescimento ou decrescimento. Pergunta também muito comum em vestibulares diz respeito à função quadrática, o vértice especificamente, né? É um ponto muito importante da parábola. Professor, como é que eu vou saber se ele está cobrando o x do vértice, ou ele está cobrando o y do vértice, ou ele está cobrando algo relacionado ao x do vértice? Muito cuidado com esse detalhe. Vamos começar com o y do vértice, né?
Ele pode ser o valor máximo, se a concavidade for voltada para baixo. Só você imaginar você subir na montanha. Imagina o Chicão subindo na montanha, correndo. Não consegue. Tem como não. Consegue, Dá tem a nada. fé, tem a fé. Tem a fé. Chegou lá em cima, um ponto mais Fé tem no alto. tempo mão. Conversa, velho. Ponto mais alto. Henrique, como é que eu vou saber se ele está querendo o Y do vértice? Se ele te perguntar quem é o máximo, qual é o valor máximo, quanto é o valor máximo, é Y do vértice. Lembra da fórmula? Ótimo. Não lembrou da fórmula? Dá para sair da A. A gente tem também a maneira de calcular o Y do vértice sem precisar daquela formulinha, menos delta sobre 4A. Tá bom? Agora, como é que eu vou saber se ele está querendo algo relacionado? Veja bem, algo relacionado ao X do vértice. Quando ele pede a condição. Então, quantas camisetas eu tenho que vender para obter o lucro máximo? Qual a quantidade de pessoas que tem que estar para eu ter o lucro máximo? Então, é uma condição para que ele, valor máximo ou mínimo, aconteça. Agora, cuidado, pessoal. Não quer dizer que toda pergunta se resume a um ou outro, não. Eu posso relacionar, por exemplo, a quantidade de atendimentos com o preço do meu atendimento. Então, a questão ela vai estar dizendo para vocês o seguinte: se eu der um desconto, a quantidade de pacientes aumenta. Então, qual deve ser o desconto para que o meu lucro seja máximo? É o X do vértice? Não. É uma condição. O X do vértice é uma etapa da resolução. Você vai atrás do X do vértice e vai usar dentro do que diz respeito ao preço. Então, muito cuidado na leitura. Por isso que eu digo, Netão, aprendi isso com os professores de matemática, com o senhor, com o professor Zé Lopes. Leitura, pessoal. A leitura é extremamente importante na resolução. A gente, na matemática, dizendo isso, impressionante. É o que eu digo quando eu estava em sala de aula, há pouco tempo, né, que eu deixei a sala de aula de forma regular, estou só de forma esporádica, eu dizia, se você quiser melhorar a sua interpretação matemática, leia Machado de Assis. Aí os alunos ficavam, como, você está doido, professor? No mínimo tem que ler a trilogia. Trilogia. No mínimo. O Dom Casmurro, o Quincas Borba e o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por quê? Porque você lendo Machado de Assis, você vai melhorar seu poder de concentração, vai melhorar o seu vocabulário, vai melhorar a compreensão de algumas orações que são difíceis de serem interpretadas. Aí você vai treinar a inferência, né? Que é muito importante você saber inferir. Quando você não conhece a palavra dentro do texto, você vai descobrir qual é o sentido que ela tem, porque uma palavra pode ter o sentido conotativo ou denotativo, denotativo o sentido real, conotativo o sentido figurado. E isso é muito importante numa questão de matemática, porque em geral, no Enem, quando os textos são grandes, eu oriento ao aluno, quando o texto é um pouco extenso, que ele comece a resolver a questão lendo a pergunta. Porque se eu leio a pergunta, quando eu vou ler o texto, eu já sei qual é o que eu tenho que focar para que eu consiga responder aquela pergunta. Então, essa é uma dica aqui do Neto Será, aproveitando aqui para você, textos grandes, leia logo a pergunta. Leia logo a pergunta. Quando você for ler o texto, você vai estar mais orientado, vai estar focado no que você realmente tem que extrair daquele texto para conseguir responder a questão. Você está ligado no 5º episódio da 2ª temporada do SEVcast. SEVcast, 5º episódio, 2ª temporada. E você sabe que pode acessar o nosso SEVcast pelo Spotify, pelo YouTube e pelo Deezer. Deezer. Rapaz, o negócio tá... Renatão, aprendi mesmo a falar o nome Deezer. É isso mesmo? Rapaz, eu tô chique demais. Minha mãe ia ficar orgulhosa ouvindo falar desse jeito. Professor Chicão, você falou aí no seu comentário anterior, estou falando aqui lembrando umas besteiras, né? Uhum. Você falou de uma glândula endócrina muito importante, né? A hipófise. Isso. Aí, claro, que a gente falou de glândula endócrina, falou de hipófise, lembra hormônio, né? Sim. Claro. Aí eu pergunto, hormônios, cai no Enem? Netão, a maior cobrança que já teve em termos de frequência com relação aos hormônios foi sempre aplicada ao sistema urinário, que é o ADH. O ADH. Hormônio antidiurético. Aí a primeira coisa, falando de interpretação e tudo mais, é você ficar atento ao termo, ao nome.
Qual é o termo técnico do processo de formação da urina? Diurese. Você toma um chá diurético, um remédio diurético, você urina muito, né? O hormônio é antidiurético. Ou seja, quando o hormônio sobe, o volume de urina desce. Mas em que momento eu preciso do ADH? Se o volume de urina está diminuindo, quer dizer que essa água está ficando no meu corpo. O ADH está subindo porque meu corpo está precisando economizar água. Aí você continua as perguntas. E por que eu estou precisando economizar água? Talvez o dia esteja muito quente, você está transpirando muito. Talvez você não tenha bebido água de forma suficiente. Talvez o seu volume de sangue esteja baixo. A sua pressão sanguínea pode estar baixa. Ou o sangue pode estar muito concentrado. O sangue está com alta osmolaridade. Nada pode alterar, por motivo nenhum, a concentração do sangue. O sangue tem que ter osmolaridade constante. Nem que a parte arbanda do mundo, o teu corpo não vai deixar mexer na concentração do sangue. Pode mexer no coração, no cérebro, mas a concentração do sangue não pode mudar de jeito nenhum. É o fluido vital. Se ele tiver errado, o corpo tem forte tendência a parar. Tanto é que situações envolvendo os rins são situações sempre muito complicadas. Muito complicado, velho. E bagunçou o rim, bagunça a pressão, bagunça o sistema nervoso, bagunça tudo. Certo. Por quê? Porque quem mexe diretamente com o sangue são os rins. Beleza. Osmolaridade. Que é o termo que alguns vestibulares cobram, se referindo à concentração. Sangue muito concentrado, sangue hipertônico, sangue com alta osmolaridade. Beleza. Uma questão um pouco mais difícil, ao invés de trazer concentração, pode trazer osmolaridade. Osmolaridade, são sinônimos. Sinônimos. Isso. No meu tempo eu fui obrigado a memorizar aquele negócio de ACTH, de SDH, de FLH. De Teve muita dificuldade FSH. não, né? Teve muita dificuldade Não, até que eu memorizei um bocadinho. O pessoal quando vê ACTH treme na base. Eu fico feliz. Porque a minha memória, você já percebeu, né? Minha memória é horrível. Toda hora você tem que me lembrar das coisas. Mas ACTH é um nome muito complexo. A sigla significa hormônio. Vai, Netão. Adrenocorticotrófico. Exatamente. Né? Hormônio adrenocorticotrófico. Exatamente. Aí o cara diz, não, Chicão, como é que tu se tranquiliza com um nome desse? Galerinha, na biologia, quanto mais complexo é o termo, mais significado ele tem. Hormônio adrenocorticotrófico. Ele é um hormônio que estimula, é um hormônio trófico, o córtex das glândulas adrenais. Que é o nome antigo, o nome novo, aliás, das glândulas suprarrenais. E quais são os hormônios? Hormônios corticoides. Aí você vai puxar na memória. Quais são os hormônios que terminam com corticoide? Glicocorticoide, que é o cortisol, chamado de hormônio do estresse, e a aldosterona, que é um mineralocorticoide, que é um outro hormônio controlador da pressão e também do volume urinário. A diferença é que o ADH mexe com a água e a aldosterona mexe com o sódio, reabsorção de sódio. E para onde o sódio vai, a água vai atrás. É uma perseguição monstro. Exatamente. Leia carne de sol. Exatamente. E o Enem já cobrou. Chupa aquela coisa. Carne de sol chupa aquela outra coisa. Questão de conservação de alimento. E, inclusive, não é só por causa do sal, mas por conta do meio hipertônico que é criado. Já tem conservação de alimento com açúcar. Também cria o meio hipertônico externo. O alimento perde água, dá uma desidratada e as bactérias não conseguem se desenvolver naquela região. Né? Beleza. Um show de comentário de Cicão Soares, vulgo Bitrem, o melhor churrasqueiro do estado do Piauí. Decorou bem, né? Aí é bom de churrasco, decorou bem, já é danado ele. Danadinho, né? Só ferrar anotar o tópico aqui, viu? Ninguém tá vendo não, mas eu não tô pescando. Danadinho ele. Eu não estou pescando. Tá usando pesca. Danadinho. Professor Henrique Gomes. Vamos agora bater um papo um pouco agora, professor Henrique. Peço que nós dois batendo um papo sobre probabilidade. A gente tem visto nos últimos Enems algumas questões que chegam até a ser um pouco elegantes, né? Boas. São questões porque se você separar as questões do Enem, tem 3 níveis de questões, nível 1, nível 2, nível 3. Em geral, as questões são nível 3, né? Porque são questões um pouco mais rebuscadas, que tem uma peculiaridade mais elegante, né? E eu destaco a probabilidade, professor Henrique, que o aluno tem que lembrar. Claro, a definição ele tem que saber, né? Número de casos que eu quero, sobre os números de casos que eu tenho. Número de casos possíveis, né? Sobre o número de casos que existem, na verdade. Que existem, né? O que eu quero sobre o possível. Bom, mas probabilidade condicional já teve também, claro que não precisa daquela fórmula, lembrando também que a probabilidade condicional
é uma redução do espaço amostral. Espaço amostral reduzido. Exatamente, é lembrar isso aí. Não precisa estar memorizando fórmula. Não precisa não precisa. É só lembrar que o espaço amostral é reduzido, né? Então, isso aí é importante o aluno dar uma lida nessa reta final. Bora dar um exemplo, Netão. Bora dar um exemplo de condicional. Bora dar um exemplo. Enunciado. Vamos lá. No lançamento de um dado, sabendo que, aquela famosa vírgula que a gente olha para o aluno, sabendo que, olha só, o número na face voltada para cima é par. Então, o espaço amostral foi reduzido. Não tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só tenho agora como espaço amostral, Chico. Vê se tu consegue entender. 2, 4, 6. Pronto, Chicão acertou. Mas a genética mendeliana é puro condicional. A chance de nascer uma melhor menina... É melhor sabendo. Nascer uma menina recessiva. É o melhor assunto de biologia. Melhor assunto de biologia. Então, é o mais fácil. A dica que a gente está dando aqui, o Henrique deu um exemplo, foi um exemplo muito feliz, é justamente essa. Além de você saber a definição, lembrar também da probabilidade condicional, né? Lembrar também daquela famosa regra do i, regra do ou, né? Que quando acontecer uma coisa e outra, a gente multiplica, quando acontecer uma coisa ou outra, a gente soma. Só claro que tem os detalhes dos eventos serem independentes, tá na regra do i, mas acredito que isso aí não vai ser um fator decisivo na questão do Enem. Se cair mesmo regra do i, não vão cair eventos dependentes, certamente vão ser independentes. Acredito muito na definição com uma boa leitura, né? Uma boa leitura. Uma questão bem embasada, Isso. que foi a que aconteceu ano passado, né? Exatamente. Uma leitura bem, né, bem feita, digamos assim, e a definição, né, resolve muita coisa, né, no que diz respeito à probabilidade. É verdade. Por exemplo, Chicão, qual a probabilidade do Neto Ceará emagrecer? 0. Pronto, já sabe probabilidade. Tá vendo? É um evento impossível, eu não faço parte. Faz parte do espaço amostral. Não faço, não tem coisa. Então é 0, você já sabe probabilidade. Muito bem. É isso aí, galera seviana, estamos chegando aqui já ao final do nosso 5º episódio da 2ª temporada do Sevcast. Agradecer aqui a presença dos professores Chicão Soares e Henrique Gomes e seu alô final, sua despedida aí dos alunos, o que é que você tem a falar, professor Henrique? Galera, a melhor estratégia é aquela que você pontuou ao longo de todos os simulados do ano. Não vai inventar na hora da prova, não vai fazer coisa que você não fez nos simulados, né? Como a gente costuma brincar, toca de lado, nada de querer fazer cruzamento longo e de letra, não. Essa questão eu vou fazer de uma forma diferente do que eu fiz nos simulados. Não é o momento para isso. O momento é para você trabalhar da forma como você trabalhou ao longo do ano. Então, a melhor estratégia é aquela que você mais utilizou. Feijão com arroz. Feijão com arroz. Pronto. Toca de lado. Toca de lado, não precisa cruzamento longo, não. Toca de lado, vai na certeza, tá bom? Então, calma, tranquilidade na hora da prova, beleza? E aquela estratégia, né? Leu, não sabe nem para onde é que vai a questão? Próxima questão, acabou, você não vai ficar batendo cabeça, não. É verdade. No mais, todos nós acreditamos muito em vocês e aquele forte abraço para todos. Beleza. Seu alô final, professor Bitrem Chicão Soares. Galerinha, eu já estive por aqui no Sevcast, já falei com vocês, mas a mensagem é a mesma. Mantenham a tranquilidade, mantenham a calma, o conteúdo está aí, basta saber acessar. Para isso, leiam com calma, marquem as questões, marquem informações importantes. Como disse o nosso amigo Henrique, não vão inventar moda essa altura do campeonato. E acreditem em vocês. Acreditem em vocês o tanto que a gente acredita. Nós temos muito, muito orgulho da trajetória de vocês, desde sempre e em 2020 principalmente. Vocês foram guerreiros. E essa palavra é muito clichê, mas foram guerreiros bastante resilientes. E é isso, pessoal. Boa prova. E tamo junto. Beleza, como dizia Charles Chaplin, né? O sucesso visita aqueles que persistem, né? Então, isso é muito interessante. O sucesso visita aqueles que persistem. Estamos encerrando por aqui o nosso 5º episódio. O professor Neto Ceará em breve estará junto com vocês no 6º e último episódio da 2ª temporada do Sevcast. Até lá, galera seviana!